Todo sábado, Serginho Groisman te faz companhia até altas horas. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Frimeza. Há 45 anos, quem experimenta, recomenda. 7h08, o DT2 está no ar, seja bem-vindo. Imagens desse comecinho de noite em Suzano. Essa é a região central da cidade, 19 graus nesse momento por lá. Agora à noite tem condição de chuva forte em toda a região, hein? Depois de 27 dias sem óbitos por Covid-19, o Alto Tietê voltou a registrar mortes por causa da doença. Falando ainda sobre saúde, hoje você vai ver quanto tempo uma mulher aguarda por uma consulta ginecológica aqui em Mogi das Cruzes. Hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2022. Seja bem-vindo, seu Jornal da Noite está começando. A gente abre essa edição, inclusive, com a sua participação aqui no DT2. Esses dias a gente falou aqui no jornal sobre demora no atendimento na área da saúde, né? Algumas moradoras de Mogi das Cruzes entraram em contato com a gente para relatar a mesma dificuldade na rede básica de saúde aqui da cidade. São meses esperando por uma consulta ou exame. Os remédios ajudam a controlar a tireoide, a pressão alta. A dona Maria Aparecida é organizada, segue o tratamento à risca e sabe que tem que cuidar muito bem da saúde. A preocupação agora é um cisto no ovário que precisa ser monitorado. Eu ia até fazer cirurgia, mas aí quando eu fui fazer cirurgia tinha sumido. Aí a doutora Letícia falou, então você tem que fazer acompanhamento de 6 meses, você faz o exame para ver como é que está. Só que agora está difícil, porque eu fiz estou esperando, já tem quase um ano. Daqui a pouco faz um ano que eu estou esperando e não me chama e falou que está chamando de janeiro, não tem previsão. E fica a preocupação aí com a saúde. Preocupação, porque a gente fica preocupada, né? Porque precisa. E eles fazem bastante campanha falando que a mulher tem que se cuidar, tem que fazer mamografia, né? Mas aí como que a gente vai fazer se eles não chamam nem para fazer o exame? E tem mais, esse exame feito em janeiro, segundo a costureira, não foi avaliado pelo ginecologista. Não olhou, porque falou que não precisava mostrar, que uma enfermeira já tinha olhado e estava tudo normal. Aí, como eu queria fazer, né, continuidade no meu tratamento que eu faço, né, de transvaginal, aí eu vim passar no posto aqui do Jardim Santos Dumont, né, do aeroporto, que falou que como eu moro aqui, eu tenho que passar ali. Aí eu fui lá, para poder marcar a consulta. Aí quando eu cheguei lá, eles falaram que lá não tem ginecologista, que eu tenho que passar no clínico geral, e o clínico geral que vai ver se eu preciso ou não passar no ginecologista. A chefe de departamento de divisão de rede básica da Prefeitura de Mogi das Cruzes explica que o procedimento é comum para exames específicos. O único exame que ele é avaliado anteriormente pelo enfermeiro é o Papa Nicolau. Ele tem indicadores. E aí tem um indicador que fala dentro da normalidade, então o enfermeiro ele vai fechar esse exame e solicitar que o paciente faça a retirada. E se ele tem anormalidade, ele vai chamar a paciente para tomar a devida conduta. Segundo a Prefeitura, o tempo médio de espera para conseguir uma consulta ginecológica nos postos de saúde é de 22 dias. Mas ainda de acordo com a Ana Paula, existe demanda represada. Se for para exames específicos, por exemplo, do transvaginal, tem demanda ainda reprimida do município. Teve a demanda do período da pandemia, que ficou acumulado. Foram feitos alguns convênios, mutirões na Única em Jundiapeba para conseguir colocar em dia. Ainda tem uma quantidade de exames represados. Eu sei que está chamando o paciente no mês de abril para fazer o ultrassom transvaginal. Mas a partir de agosto conseguiu fazer um novo contrato com o Hospital Sepaco e está sendo ampliado por mês 1.000 vagas de exames transvaginal. Então, acredito que aos poucos eles vão colocar essa demanda de ultrassom em ordem. Pacientes como a dona Maria Aparecida estão confusos. A costureira mostra uma mensagem de celular que teria sido enviada por um agente de saúde. O texto diz que não tem essa especialidade na unidade do Jardim Aeroporto. Em junho, ela passou por um clínico geral. Tem até o protocolo. O médico pediu o exame transvaginal, que até agora nem agendado foi. A logística na rede básica de saúde passou por mudanças. A partir de novembro de 2019, na característica mesmo do Previne Brasil, que nada mais é a ordem do Ministério da Saúde. Como que tem que ser assistida a população da rede básica, como que tem que ser o vínculo do paciente com a rede básica. Então, o que o Previne Brasil ele quer? Que o paciente more perto daquela unidade, passe naquela unidade
e seja a referência dele de saúde. Então, por exemplo, antes nós falamos que Mogi ele tinha o sistema integrado de saúde, aonde o paciente conseguisse a vaga, ele poderia passar. E hoje não mais. Hoje nós batemos na tecla que o paciente ele precisa fazer a ficha e ser cadastrado na unidade de referência do bairro. Então, a primeira mudança geral que teve no município foi essa. A dona Maria do Rosário não está nada satisfeita com as alterações. Ela conta que no fim de junho passou pelo ginecologista no posto da Vila Sintra. E quando foi agendar o transvaginal solicitado pelo médico, soube que vai ter que mudar de unidade. Isso acabou atrasando o processo e até agora ela não fez o exame. Tenho 60 anos. Daí a gente tem que ver, né, se quanto mais o tempo passa, mas surge alguma coisa na gente, né? Deus ajude que não dê nada, que esteja tudo bem, né? Mas a gente vai procurar, né? Exatamente, dona Maria. A gente tem que tomar cuidado, né? É para isso que a rede básica de saúde serve, prevenção, evitar que o problema fique maior. E quantas Marias estão nessa situação? Antes da gente ver o outro lado da história, chamar a sua participação. No começo do jornal eu falei que essa reportagem foi sugerida por telespectadores, por telespectadoras, né? Você de casa participa do DT2 comigo, manda mensagem 3524-2333, mande também a sua sugestão de reportagem, tá? Vamos ao outro lado da história agora. Nessa entrevista que a gente acabou de ver com a chefe de divisão do Departamento de Rede Básica, foi explicado também que para atender essa demanda represada, algumas unidades estão funcionando aos sábados e que não há falta de médicos na cidade. Sobre o caso da dona Maria Aparecida Flores, que a gente viu no comecinho da reportagem, a prefeitura disse que ela está cadastrada numa unidade de saúde da família que conta com um médico generalista e que a próxima consulta foi agendada para o começo do mês que vem. Agora, sobre a Maria do Rosário, a moradora deve ser chamada em breve para fazer a ultrassonografia. A prefeitura disse que firmou uma nova parceria para ampliar a quantidade de vagas para essa especialidade no município. Falando ainda em saúde, depois de 27 dias sem óbitos por causa da Covid-19, infelizmente o Alto Tietê voltou a registrar mortes pela Covid-19, 3 vítimas confirmadas no balanço de hoje. Total acumulado 6.029, em 24 horas 33 novos casos da doença nessa terça-feira. Passamos dos 215 mil registros desde o início da pandemia. Vamos dar uma olhada na nossa média móvel de casos. Hoje ficou em 24, há 2 semanas estava em 29, uma redução de 17% nesse período, nesse intervalo. E a nossa média móvel de mortes permanece estável, ainda bem que fica assim, em 0 hoje, há 2 semanas também em 0. Balanço completo você confere em g1.com.br/TV Diário. E para esses números continuarem assim, né, em queda, sem mortes também, principalmente, vacinação é importante. A partir de amanhã, Itacoaxetuba começa a imunizar as crianças de 3 anos sem comorbidades. A campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde. Aí só tem 2 exceções, tá? No Joseli e também no Caique. A aplicação da primeira e segunda dose continuam para qualquer faixa etária acima dos 3 anos. A terceira dose está liberada para quem tem mais de 12 anos e a quarta para quem tem mais de 18 anos e a quinta para os imunossuprimidos. Lembrar que aí na cidade é importante, é necessário apresentar um documento com foto, CPF, comprovante de residência e também a famosa carteirinha de vacinação, né? Os menores também precisam estar acompanhados dos pais ou os responsáveis. Próximo bloco, a pesquisa IPEC de hoje da corrida eleitoral ao governo de São Paulo e também a previsão do tempo aqui para a região. Tá sentindo friozinho já? Tá chegando, a frente fria tá chegando e traz chuva e traz frio também. Os detalhes no próximo bloco, volto já já. Ítalo está perto de descobrir uma nova pista sobre a morte de Clarice. Se sua mãe é o nosso álibi, né? Será que o Ítalo tá interessado nela por causa disso? Eu agora tô achando perigoso esse cara por perto, viu? Olha lá, hein? Hoje, cara e coragem. Datafolha confirma o que todas as pesquisas já vêm mostrando. Márcio França amplia sua liderança entre os candidatos ao Senado por São Paulo. Agora, Márcio chega a 32%, 17 pontos à frente do segundo colocado. É por isso que eu quero ser o senador de todos os paulistas. É tanta gente se unindo e dando as mãos, tá ficando lindo. Todos numa mesma voz, Márcio França 400. Esse é o Tarcísio e essa é a casa dele. Ela fica em Brasília porque é lá que a família do Tarcísio vive. Essa é a turma que trouxe o Tarcísio para ser candidato aqui. Kassab, Eduardo Cunha, os filhos do Bolsonaro.
Essa é a lista de investimentos em estradas que era responsabilidade do Tarcísio. Essa é a posição que ele deixou São Paulo, último da lista. Ele podia ter ajudado os paulistas, não ajudou. Agora quer sua ajuda para ser governador. Vai ajudar? Pode falar, Dori. Eu comprei um celular e eu queria reclamar, e a música tocando, e eu dançando, e olhando o cara, aí ela... Não, senhor, você não... Hoje não. Quer mais história? Acesse o podcast com Dori Bucô no site de O Diário. Qualidade e preço baixo, só a Liquida Piso tem. Eliane porcelanato 1,20 por 1,20, R$ 189,90. Insepa revestimento glacial, R$ 39,99 à vista. Bom dia, Chico. O lugar do Chico é aprendendo a viver em sociedade, né, se tornando um cidadão, é na escola e é onde ele quiser. Foi o Haddad que trouxe o programa Viver Sem Limite para São Paulo e assim o meu filho teve garantido seu direito de ir para a escola como todas as crianças. Hoje ele está com 9 anos e ele é o que é hoje porque ele teve uma escola que de fato acolheu e recebeu ele no início da vida escolar dele. Haddad Governador 13. Vote em quem ama o nosso Estado. Foi pensando em milhares de pacientes que estão na fila de transplante que serei deputado federal para trabalhar pelo aumento da doação de órgãos. Eu sou Renato Silva, cirurgião transplantador do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Para deputado federal, 5100. Paz e saúde. Defendo a pílula do câncer. Alessandra Stringueta. Sou sua candidata, 5140. Essas amigas descobriram que nunca é tarde para apimentar a relação a dois. Eu não acabei de viver a minha vida ainda. Do jeito que elas querem. Amanhã, depois de Pantanal, no Cinema Especial. Há 12 dias das eleições, vamos ver como é que foi a agenda dos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes hoje. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou o dia dando entrevista para uma rádio de São Paulo. Por volta das 10 da manhã, o candidato do Republicanos participou de um bate-papo com estudantes no CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Para uma plateia formada em grande parte por menores aprendizes, Tarcísio de Freitas contou como foi sua formação acadêmica e a carreira política. Ele também expôs os seus planos para estimular a criação de empregos no Estado caso vença nas urnas. Tarcísio de Freitas disse que, se eleito, vai expandir a educação em tempo integral no ensino médio e aumentar os estímulos para a permanência dos estudantes na escola. Para ele estar na escola de tempo integral, eu preciso transferir renda de alguma forma. Por isso que a gente está bolando um programa que vai transferir R$ 120, né, todos os meses, ao longo de 12 meses, para 1.200.000 estudantes do ensino médio. Então a gente vai ampliar o que existe hoje. Hoje a gente está atendendo 300 mil com R$ 100 durante 10 meses. A gente vai dar para 1.200.000, R$ 120 ao longo de 12 meses. O candidato do Republicanos também afirmou que, se for eleito governador, já tem um mapeamento para desenvolver cursos profissionalizantes nas escolas estaduais, aproveitando a vocação econômica de cada região. À tarde, Tarcísio de Freitas se preparou para gravar programas eleitorais. E à noite participa de uma sabatina em uma rádio aqui da capital. Rodrigo Garcia, do PSDB, esteve em 4 cidades do interior paulista. Rodrigo Garcia começou a agenda pelo Centro-Oeste Paulista, em Bauru. Ele foi recebido por apoiadores e andou pelo calçadão da Rua Batista de Carvalho. O candidato do PSDB cumprimentou moradores e conversou com comerciantes. Rodrigo Garcia disse que, se for reeleito, vai ampliar o horário de atendimento dos ambulatórios médicos de especialidades. Prometeu também tratar os pacientes com câncer nestas unidades em todo o estado. Os exames abrirão em horários estendidos a partir de 2023, avaliando alguns dos exames que hoje abrem ao sábado, para que todos possam também abrir ao sábado, porque o AME é um equipamento importante de saúde. Todos se transformarão no hospital dia, para que a gente possa fazer cirurgia dentro de todos os exames. Além disso, nós estamos trazendo a oncologia para dentro dos exames. Nós vamos combater o câncer nos 62 exames do estado de São Paulo. No começo da tarde, Rodrigo Garcia visitou Jaú, percorreu a principal rua do comércio da cidade e foi recebido por políticos locais. Em uma lanchonete, cumprimentou os funcionários e tomou café. Depois, o candidato à reeleição seguiu para Botucatu, onde fez mais um corpo a corpo com eleitores no centro da cidade. Garcia terminou a agenda de campanha em Piracicaba. Foi até o mercado municipal, onde encontrou apoiadores. À noite, Rodrigo Garcia participa de um evento político na capital.
Fernando Haddad participou pela manhã de um ato do PT na capital. Por volta das 10 da manhã, Fernando Haddad se encontrou com representantes do setor de turismo e com o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião foi num hotel na zona sul da capital. À tarde, Haddad foi para a zona leste, tomou café numa padaria, tirou fotos e caminhou em ruas de São Miguel Paulista. Depois, num carro de som, discursou em frente ao mercado municipal do bairro. Fernando Haddad ficou cerca de 1 hora aqui em São Miguel. Falou sobre a reta final da campanha e sobre o que pretende fazer, caso seja eleito, para melhorar a segurança e aumentar o número de empregos nos bairros mais afastados do centro. São 3 horas, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Algum emprego tem que vir para cá. E nós temos um poder enorme do Estado. O Estado tem poder para trazer empregos para cá. Por exemplo, algumas repartições, algumas sedes de empresas estatais, muita coisa pode vir para a Zona Leste e a gente distribuir melhor. O candidato do PT falou ainda que, se vencer as eleições, vai dar incentivo fiscal para as empresas se instalarem na Zona Leste, principalmente no entorno da Avenida Jacopêssego. Isso para tentar criar mais empregos nessa região. Agora à noite, Fernando Haddad participa de uma sabatina na capital. O IPEC divulgou agora há pouco a 4ª pesquisa de intenção de votos para governador contratada pela Globo. Segundo o Instituto, Fernando Haddad do PT continua na liderança, oscilando dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. E agora, nesse levantamento, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, aparecem tecnicamente empatados na 2ª posição. O nível de confiança da pesquisa IPEC é de 95%. Vamos aos resultados. Na pesquisa divulgada em 15 de agosto, Fernando Haddad, do PT, tinha 29%. Em 30 de agosto, foi para 32%. Em 6 de setembro, para 36%. E agora, na 4ª rodada IPEC, oscilou para 34%. Com a margem de erro, tem de 32% a 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 12% na primeira pesquisa, depois 17%, 21%. E agora oscilou para 22%. Na margem de erro, tem de 20% a 24%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 9%, 10%. E agora variou de 14% para 18%. Considerando a margem de erro, tem de 16% a 20%. Segundo o IPEC, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia estão tecnicamente empatados na margem de erro. Votos brancos e nulos somavam 23%, 15%, 10% e agora mantém 10%. Os que não souberam ou não responderam eram 16%, 20%, 12% e agora são 10%. 6 candidatos tiveram 1% cada um: Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, Elvis César, do PDT, Carol Vigliar, da Unidade Popular, Altino Júnior, do PSTU. Altino Dota, do PCO, não pontuou nessa pesquisa. O IPEC também voltou a pesquisar o índice de rejeição dos candidatos. O Instituto perguntou em qual candidato ou em quais candidatos os eleitores não votariam de jeito nenhum. Fernando Haddad está com 34%, Tarcísio de Freitas, 19%, Rodrigo Garcia, 9%, com 8%, Altino, Edson Dorta, Elvis César e Antônio Jorge, e com 7%, Carol Vigliar, Colombo e Poit. Os que disseram que poderiam votar em todos os candidatos são 8%. Os que não souberam ou preferiram não opinar, 28%. Lembrando que os resultados da rejeição somam mais de 100%, porque os eleitores podem citar mais de um nome. O IPEC também fez 3 novas simulações de segundo turno. Vamos aos resultados. Na primeira pesquisa divulgada em 30 de agosto, se o segundo turno fosse entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, Haddad aparecia com 47%. Em 6 de setembro tinha 43%. Agora Haddad tem 44%. Tarcísio de Freitas tinha 31%, depois 32% e agora tem 34%. Votos brancos e nulos somavam 12%, 15%
e agora são 14%. Os eleitores que não souberam responder eram 10. 10 novamente, e agora são 7% nessa simulação. No cenário de um segundo turno entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, Haddad tinha 45%, 42% e agora 41%. Rodrigo Garcia aparecia com 29%, 31% e agora 33%. Votos brancos e nulos eram 16%, 17% e continuam 17%. Os eleitores que não souberam somavam 10%, 11% e agora são 8%. Na terceira simulação de segundo turno, entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, Garcia tinha 28%, depois 32% e agora está com 33%. Tarcísio de Freitas tinha 31%, 31% novamente e agora 32%. Neste cenário de segundo turno, os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Votos brancos e nulos somavam 22%, 22% novamente e agora 21%. Os eleitores que não souberam eram 19%, 16% e agora somam 15%. O Instituto também perguntou novamente aos eleitores como eles avaliam a administração atual do governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Na pesquisa divulgada em 15 de agosto, 17% responderam que o governo dele era ótimo ou bom. No fim de agosto, 26%. Em 6 de setembro, 28%. Agora são 27%. 47% avaliaram a administração de Rodrigo Garcia como regular. Depois 39%, 40%, agora 40% de novo. 23% responderam que o governo era ruim ou péssimo. Depois 19%, 19% novamente e agora 19% mais uma vez. Os que não souberam avaliar a atual administração eram 13%, 16%, 13% e agora são 14%. O IPEC fez 2.000 entrevistas em 84 municípios paulistas de 17 a 19 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e no Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu lembrar que a partir de amanhã o DT2 vai entrevistar os candidatos ao governo de São Paulo. É a oportunidade para você conhecer quais são as propostas de cada um para a nossa região. O primeiro entrevistado será Rodrigo Garcia, do PSDB. Agora, 7h31, vamos mudar de assunto? Vamos dar uma olhadinha como é que está a previsão do tempo para amanhã. Avisei você que tem condição para pancada de chuva agora à noite. Essa condição, segundo os meteorologistas, se estende, tá? Porque a quarta-feira vai ser chuvosa, então a chuva começa agora e vai amanhã durante todo o dia. Dá uma olhadinha o volume que os meteorologistas estão esperando para a nossa região. 25 milímetros para a grande maioria. Santa Isabel se destaca aqui, com 32 milímetros. Por enquanto, essa chuvarada toda aqui não tem alerta de vir em forma de pancada, não. Ela vem diluída ao longo do dia, tá? E por conta dessa condição climática, você está vendo aqui no ícone, né? O sol amanhã não deve dar as caras. A previsão é de muita nebulosidade, essa chuva espaçada ao longo do dia. E por conta disso não esquenta muito não. Amanhã volta a esfriar na nossa região. A gente tem máxima de 20 em Mogi das Cruzes e Suzano, 21 em Poá e Salesópolis e 22 graus em Santa Isabel. Dia começando frio, 14, 15 graus mais ou menos. Para você de casa, obrigado pela companhia. A gente volta a se ver amanhã, depois da novela Mar do Sertão. Boa noite, bom descanso. Diário TV, segunda edição. Oferecimento.